Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te apresentar a equação de $1 trilhão. O canal Veritasium, de 15 milhões de inscritos, fez um vídeo genial sobre a equação que comanda o mercado financeiro e é a equação das opções. Isso foi bastante interessante porque muitos de vocês estão no mercado e nem fazem ideia disso. Eu vou explicar como essa equação funciona e a gente vai fazer um react desse vídeo aqui fantástico que o pessoal da Veritasium fez. Então vamos lá! Antes da gente começar, eu vou te lembrar que dia 5 de março, às 20 horas, terça-feira, começa as inscrições do curso Estratégia SEO. Então, se você ainda não entrou no grupo VIP, para participar da live, vou deixar o link aqui na descrição. É o grupo que te dá acesso à live, onde a gente faz aquela oferta especial, um valor melhor para quem fica ao vivo com a gente. No final, eu te explico os detalhes do curso, caso você não saiba. Vamos pro vídeo agora. Então, o vídeo é desse canal, chama Veritasium, é um canal em inglês sobre educação, ciência. Eu vou fazer um react agora de algumas partes do vídeo e traduzir tudo para você. O vídeo é muito interessante. Vamos dar play aqui. This single equation spawned 4 multi-trillion-dollar industries and transformed everyone's approach to risk. Do you think that most people are aware of the size, scale, utility of derivatives? No idea. Então aqui ele disse que essa fórmula é responsável por 4 setores multitrilionários da economia. E que bendita fórmula é essa que você está vendo na tela? Essa fórmula ela guia, ela controla parte da sua vida e talvez você nem saiba. Essa fórmula é o Black-Scholes. Vou te mostrar aqui. Se você abrir o Wikipedia do Black-Scholes, a fórmula que ele mostra na tela é a mesma dessa aqui, tá? Tá invertido aqui as partes ali, mas tanto faz, tá? Isso não faz diferença. Mas a fórmula é essa, então o nome você já sabe. Se você não sabe o que é essa Black-Scholes, eu vou te explicar daqui a pouco. Para gente de opções, caso você já esteja no mercado de opções, essa fórmula calcula o preço das opções. Mas não só isso, como ela calcula o preço de basicamente todos os derivativos. E os derivativos, as opções, controla boa parte da economia mundial. Vamos colocar aqui. E depois ele pergunta exatamente isso, se as pessoas têm noção do tamanho e da importância dos derivativos. Parte dos derivativos são as opções. E o professor ali responde, não, as pessoas não têm noção o poder e o impacto que isso tem na economia e na vida delas. At its core, this equation comes from physics, from discovering atoms, understanding how heat is transferred, and how to beat the casino at blackjack. Ele diz que essa fórmula vem da física, de como que os átomos se comportam, se mexem, como que o calor é transferido por superfícies e como você ganha no cassino, no blackjack, que é o 21. Talvez você conheça por 21. Eu vou pegar só algumas partes do vídeo, tá? Eu não vou traduzir o vídeo inteiro aqui, então a gente vai pegando as partes mais interessantes. Esse começo é importante você ver. So maybe it shouldn't be surprising that some of the best to beat the stock market were not veteran traders, but physicists, scientists, and mathematicians. Ele disse aqui que é interessante que quem tem batido o mercado hoje em dia, na verdade, são físicos, cientistas e matemáticos, e não traders veteranos ou pessoas que estão fora da ciência. Então isso é bem legal, isso é uma abordagem que a gente tá tomando de um tempo para cá. E eu, inclusive, fiz um vídeo sobre essa pessoa que ele colocou na tela há pouco tempo. Quer ver? Eu vou voltar aqui para você ver. Aqui tem um porquê dele ter colocado a foto desse senhor. Ele é o Jim Simons, eu fiz um vídeo recentemente. Ele mostra aqui qual que é a rentabilidade dele, mas algum dinheiro que você tenha colocado no fundo dele teria virado multimilhões de dólares ou, dependendo da quantidade, até bilhões. Inclusive, ele ficou multibilionário, tem aí 36 bilhões de dólares. Tem gente que fala, o Warren Buffett é maior que o Jim Simons. O Jim Simons, ele tem uma rentabilidade bem maior que o Warren Buffett, para você ter noção. A diferença do Warren Buffett, que tem mais dinheiro, é porque o Warren Buffett opera e investe há mais tempo. Então, o Warren Buffett, ele ganha no tempo, em rentabilidade. Quem ganha é o Jim Simons. Investimentos têm 3 pilares: rentabilidade, tempo e aporte. São essas 3 colunas. Na parte de rentabilidade, o Jim Simons ganha. Na parte de tempo, o Warren Buffett ganha. In 1988, a mathematics professor named Jim Simons set up the Medallion Investment Fund. And every year for the next 30 years, the Medallion Fund delivered higher returns than the market average. And not just by a little bit. It returned 66% per year. At that rate of growth,
$100 invested in 1988 would be worth $8.4 billion. Você entendeu? $100 no fundo dele se transformariam em 8,4 bilhões de dólares com a rentabilidade que ele conseguiu nos 30 anos do fundo. Então isso é absurdamente extraordinário. $100 se transformar em 8,4 bilhões. Vamos continuar aqui. Today. This made Jim Simons easily the richest mathematician of all time. But being good at math doesn't guarantee success in financial markets. Just ask Isaac Newton. In 1720, Newton was 77 years old, and he was rich. Vou passar para frente aqui. Ele vai falar que o Isaac Newton, que inventou a teoria de como os astros se movem, como os planetas se movem, ele perdeu bastante dinheiro na bolsa. Ele seguiu uma abordagem aqui que não fez sentido e perdeu uma grana. Doubled, so he sold his stock. But the stock price kept going up, and he lost around a third of his wealth. Aqui ele mostra que ele comprou uma ação que subiu e aí ele vendeu. A ação continuou subindo, aí ele comprou mais meio que no topo e aí a ação caiu e ele perdeu 1/3 de todo o patrimônio dele que ele acumulou durante a vida como professor, cientista e coisa do tipo. Então ele quis dizer que não basta você ser um bom matemático, isso não garante, isso foi só uma historinha que ele mostrou. Agora ele conta a história mais antiga que a gente tem de alguém usando uma opção e é uma historinha bem legal, eu vou deixar ele contar aqui e eu traduzo para você. Known as options. The earliest known options were bought around 600 BC by the Greek philosopher Thales of Miletus. Aqui as primeiras opções foram compradas pelo Tales de Miletos há 600 anos antes de Cristo. He believed that the coming summer would yield a bumper crop of olives. To make Ele achou que ia ter bastante produção de oliva, azeitona, para fazer azeite de oliva. Ele imaginou que a produção ia ser muito grande. Ele quis especular, ganhar dinheiro com essa convicção dele. Então isso é uma coisa que a gente faz em opções. Se você tem um cenário provável e você é bom nisso, às vezes você é uma pessoa de um setor. Poxa, eu entendo muito de construção de avião, eu trabalhei na Embraer, eu era fornecedor, sei lá, tô dando um exemplo aleatório. E aí você percebe que por algum motivo vai ter um movimento que você tem alguma convicção. Dá para ganhar muito dinheiro de uma vez só, operando uma situação específica, caso você seja bom nisso, você tem essa convicção de que algo vai acontecer. Poxa, eu sei que algo em tal setor vai acontecer, por exemplo, poxa, acho que soja vai subir, a arroba do gado vai cair. Dá para operar opções tanto da soja quanto da arroba do gado. Dá para operar opções de absolutamente tudo hoje em dia. E aqui a história, vamos continuar, mas é legal essa história porque foi 600 anos antes de Cristo. Olha como que o cara fez. Ele fez esse trade e ficou rico. money off this idea, he could have purchased olive presses, which, if he were right, would be in great demand. Aqui ele colocou o desenho, né? Você pega a azeitona e passa em prensas para fazer o azeite. E aí ele podia comprar todas as prensas, mas ficaria um preço absurdo. Qual que foi a ideia dele? Foi usar opções. But he didn't have enough money to buy the machines. So instead, he went to all the existing olive press owners and paid them a little bit of money to secure the option to rent their presses in the summer for a specified price. When the harvest came, Thales was right. There were so many olives that the price of renting a press skyrocketed. Thales O que ele fez? Ele pagou um pouco para travar o preço. Então, em vez de comprar as prensas, ele garantiu que o preço seria o preço atual. E ele pensou o seguinte, vai ter tanta a oliva, vai ter tanta azeitona para passar nessas prensas que alugar uma delas vai ficar muito caro. Então eu travo o preço agora e faço o seguinte, na hora que chegar o momento da colheita, eu uso esse contrato, né, essa opção que eu fiz, uso as prensas no preço que eu travei e alugo essas prensas para as outras pessoas pagando o preço cheio. Então é basicamente isso que ele mostra aqui, né? Ele travou nos R$30, no 28 e conseguiu negociar essas prensas a 200, 250 moedas aí da época. Thales paid the press owners their pre-agreed price, and then he rented out the machines at a higher rate and pocketed the difference. Thales had executed the... E aí ele fez isso, né? Ele travou o preço, alugou para outras pessoas no preço alto e pagou um preço barato. Então, opções basicamente funcionam para isso, para você travar preços para o futuro. Você pode travar e no futuro o preço ficar
Mais barato ou mais caro? Se ficar mais caro e você travou o preço para você comprar, você ganha dinheiro, você ganha diferença. Se você trava o preço para vender, se o preço cai, você pode vender caro, entendeu? Você consegue comprar barato e vender caro usando opções, só que você tem que fazer isso no passado. Então você tem que assumir um provável cenário futuro. First known call option. Então aqui ele diz o seguinte, que é a primeira vez que foi usado uma call option, né? Claro que na época era algo bem da cabeça, né, do filósofo ali, do Tales de Mileto, ele que pensou nessa ideia de pagar um valor pequeno para travar o preço, em vez de comprar a propriedade daquilo. Então isso basicamente se consiste em uma opção de compra, uma call. A call option gives you the right, but not the obligation, to buy something at a later date for a set price, known as the strike price. You can also buy a put option, which gives you the right, but not the obligation, to sell. Basicamente ele está te explicando exatamente o que eu já te falei. A call te dá o direito de pegar algo a um preço, mas você não tem obrigação. Por que ele fala de direito e obrigação? Porque tem outros derivativos que você se obriga. Vamos combinar, negociar esse preço, negociar essa ação ou essa casa ou qualquer coisa a um preço futuro. E se o preço fica ruim para você, você tem que aceitar o preço futuro, ponto final. Aqui não, você paga. Se você paga, você não fica obrigado a assumir a coisa se o preço ficar ruim. Você só assume se o preço ficar bom. Então, a call e a put é interessante porque você paga um valor que geralmente é baixo para usar somente se a coisa tiver ao seu favor. Isso o comprador da call e da put. Aqui ele mostra até um gráfico de payoff das opções. Achei super legal, o vídeo super completinho para quem não tem contato com esse mercado. Então, se você entender inglês, assiste esse vídeo com calma que é bem legal. Aqui ele basicamente fala as funções, né, os poderes das opções. Que basicamente aqui limita o quanto você pode perder numa queda, pode prover uma alavancagem, você pode ganhar muito mais que o mercado está pagando e você pode se proteger. Você consegue fazer algumas proteções perfeitas, né? Então o mercado destrói, desaba e você continua bonitão lá sem perder dinheiro. Então ele mostra aqui algumas funções das opções. Basicamente aqui ele fez uma introdução da importância da opção, explicou o que são opções, contou historinhas no meio do caminho e agora ele começa a explicar as pessoas que começaram a fazer conta de como as opções deveriam se comportar, de como você deveria dar o preço na opção. Por quê? Porque todo mundo começou a operar opções e existia vários preços da cabeça de cada um. Então, quem conseguia precificar algo mais justo, conseguia ganhar dinheiro. Então, teve várias pessoas que foram fazendo uma matemática avançada para calcular as opções, e as opções começaram a tomar um peso cada vez maior no mercado. Inclusive, a crise de 2008, como que a galera ganhou dinheiro? Fazendo contratos que são algo parecido com opções. Tem outro nome por ser de um mercado específico, mas vem das ideias das opções. Copiaram a opção e levaram para um outro mercado e colocaram outro nome. Mas basicamente em 2008, quem ganhou dinheiro, que teve aquele filme lá Big Short, né, a grande aposta, usou basicamente opções para se proteger e ganhar. Então, tem muitas coisas hoje que têm nomes diferentes e partem do mesmo princípio das opções. E as próprias opções hoje são altamente negociadas no mundo e negocia-se juros, câmbio, né, que são moedas, a gente tem opções de commodities, todas as commodities possíveis. Então, as opções regem o mundo e o investidor iniciante, o investidor que está ali entrando no mercado, ele não tem a consciência disso. Of a coin. Randomness is a hallmark of an efficient market. By efficient, economists typically mean that you can't make money by trading. The idea that you shouldn't be able to buy an asset and sell it immediately for a profit is known as the efficient market hypothesis. The more people try to make money by predicting the stock market and then trading on those predictions, the less predictable those prices are. If you and I could predict the stock market tomorrow, then we would do it. We would start trading today on stocks that we thought were going to go up tomorrow. Well, if we did that, then instead of going up tomorrow, they would go up now as we bought more and more of the stock. So the very act of predicting actually affects the quality of the future outcomes. And so in a totally efficient market, the prices tomorrow can't possibly have any predictive power. If they did, we would have taken advantage of it today. This is a golf.
Aqui é bem legal, ele está falando de uma característica que veio para o modelo que é hoje usado para fazer a conta de como as opções funcionam. Aqui ele conta a história de algumas pessoas que criaram modelos e por ter criado o modelo de como pôr preço na opção, essa pessoa conseguiu ter vantagem no mercado. Ele conseguiu ver opções que estavam com preços baratos e outras com preços caros e conseguiu ganhar bastante dinheiro operando elas. Agora, começou um pessoal a desenvolver algumas coisas mais sofisticadas e eles usam uma teoria que é a teoria do mercado eficiente, onde diz que não tem dinheiro a ser ganho no mercado, não tem como especular, não tem distorções no mercado. Você sempre que for investir vai ganhar um valor médio e ponto final, vai ganhar lá perto da média. E é isso, não tem dinheiro a ser ganho no mercado. Essa é a teoria do mercado eficiente. E isso foi usado para fazer a conta do Black-Scholes. E aqui ele tem um exemplo bem legal da distribuição normal. Como que a aleatoriedade acaba fazendo padrões. São padrões nascidos do aleatório. Dá uma olhada aqui. Galton board. It's got rows of pegs arranged in a triangle and around 6,000 tiny ball bearings that I can pour through the pegs. Now, each time a ball hits a peg, there's a 50-50 chance it goes to the left or the right. So each ball follows a random walk as it passes through these pegs, which makes it basically impossible to predict the path of any individual ball. But if I flip this over, what you can see is that all the balls together always create a predictable pattern. That is, a collection of random walks creates a normal distribution. It's centered around the middle because the number of paths a ball could take to get here is the greatest, and the further out you go, the fewer the paths a ball could take to get there. Aqui é bem legal, ele mostra esse exemplo de como as bolas caindo de forma aleatória, elas batem nos pinos que tem nessa estrutura e sempre forma um padrão na hora que ela cai. Mesmo que ela caia de forma aleatória, ela forma o que a gente chama de distribuição normal. Hoje, parte das pessoas e o pessoal que desenvolveu o modelo matemático que rege o mundo hoje é baseado nisso aqui, que as ações, o preço das ações, de uma forma ou de outra, se comporta nessa distribuição. Ela vai ficar a maior parte do tempo em uma faixa de preços e em épocas, em momentos de excesso, vai para as exceções, né? Se move bastante somente em situações excepcionais. E por isso, por exemplo, que uma opção muito fora do dinheiro, ela vai acabar sendo a beiradinha, que vai acontecer poucas vezes. Então ela é baratinha. Uma opção que está na linha do dinheiro, ela tem que ser mais cara, porque ela vai acabar indo para dentro do dinheiro, levando para exercício, ou ela vai acabar gerando alguma vantagem para as pessoas mais vezes, então ela é mais cara. Então isso é um princípio básico de como o modelo funciona. Ele usa essa distribuição para dar preço nas opções. If you want to end up here, well, the ball would have to go left, 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 all the way down. So there's only one way to get here, but to get into the middle, there are thousands of paths that a ball could take. Now, Bechellier believed a stock price is just like a ball going through a Galton board. Each additional layer of pegs represents a time step. So after a short time, the stock price could only move up or down a little, but after more time, a wider range of prices is possible. According to Bechellier, the expected future price of a stock is described by a normal distribution, centered on the current price, which spreads out over time. Bechellier realized... Ah lá, exatamente esse desenho aqui. Então todas as ações saindo do preço de hoje, no futuro, ela deveria se comportar desse jeito. A maioria vai ficar aqui mais ou menos no meio, não vai nem valorizar muito, nem desvalorizar muito. Algumas poucas vão valorizar e desvalorizar de forma excessiva. Isso é muito interessante porque isso gera uma distorção da realidade. A realidade não funciona assim e isso a gente consegue aproveitar para ter ganhos acima da média na nossa estratégia. Então, na estratégia RCO, renda com opções, a gente sabe que a realidade não é assim e as opções são precificadas assim. Então, a gente consegue usar as opções para ter alguma vantagem estatística em algumas operações. A gente pode discutir isso depois. Mas olha que interessante. O modelo matemático acha que as ações vão funcionar dessa forma. Um exemplo para você ver que não faz tanto sentido. Imagina uma ação em tendência de alta. Imagina a Prio que sobe desde 2016. Se você pegar a Petrobras, que em 95 custava 8 centavos, custava uma mixaria, centavos, não lembro exatamente quanto. Você acha que uma ação
que entrou em tendência de alta por anos e anos, você acha que ela tem a mesma probabilidade de cair que ela tem de subir? Então, isso já é uma coisa muito simples, que é uma distorção dos modelos atuais e que a gente pode usar ao nosso favor se a gente fizer isso de maneira inteligente. Vamos continuar aqui. He had rediscovered the exact equation which describes how heat radiates from regions of high temperature to Aqui ele dá o exemplo que temperatura se move desse jeito. Ela vai em distribuição normal também. regions of low temperature. This was first discovered by because he didn't know whether it was something to do with the pollen being living material, he tested non-organic particles such as dust from lava and meteorite rock. E também descobriram que as partículas se movem desse jeito também. É aleatório e acaba formando uma distribuição normal, o comportamento, o movimento das partículas. Or lose the same amount of an option. Now, how much should it cost? If the price of an option is too high, no one will want to buy it. Conversely, if the price is too low, everyone will want to buy it. Bechellier argued that the fair price is what makes the expected return for buyers and sellers equal. Both parties should stand to gain or lose the same amount. Isso é uma coisa interessante. O modelo anterior ao Black-Scholes estimava o seguinte, que o preço justo de uma opção ele deveria gerar, na média, a mesma quantidade de ganho ou perda igual para o comprador e para o vendedor. O Black-Scholes ele tenta trazer alguma coisa nessa linha também. E o que é interessante é que na prática não é assim. A gente tem vários estudos, vários backtests, estudos mais complexos. Várias pessoas já notaram empiricamente, ou seja, na prática, que na realidade a prática gera vantagem para os vendedores. Na média, os vendedores ganham mais que os compradores, principalmente em opções curtas. Se você rodar algum estudo ou pegar algum estudo que já existe, basicamente todos eles mostram que o vendedor ele tem uma certa vantagem. Existem algumas discussões filosóficas sobre isso, do tipo, o vendedor está prestando um serviço, por isso ele tem que ter um ganho adicional. Vamos continuar aqui. That was Bechelier's insight into how to accurately price an option. When Bechellier finished his thesis, he had beaten Einstein to inventing the random walk and solved a problem that had eluded options traders for hundreds of years. But no one noticed. The physicists were uninterested, and traders weren't ready. The key thing missing was a way Of his funds when the odds were. So Thorpe took his winnings to what he called the biggest casino on Earth, the stock market. He started a hedge fund that would go on to make a 20% return every year for 20 years, the best performance ever seen at that time. And he did it by transferring the skills he honed at the blackjack table to the stock market. Aqui ele conta a história do Thorpe, inclusive ele tem uma entrevista no... Acho que o livro não tá aqui, o livro tá no outro estúdio. Mas é o Market Wizards. Esse Thorpe, ele era um jogador de 21 que criou aquela ideia de contar carta, que até tem um filme legal de assistir, que o pessoal conta as cartas que saem do deck, do baralho. Isso muda as probabilidades de sair uma carta ou outra. Então ele inventou isso, ganhou uma grana nisso. Os cassinos criaram algumas formas de impossibilitar a contagem de carta. Aí ele saiu dos cassinos e foi para a Bolsa de Valores. Criou um hedge fund, né, um fundo multimercado, e bateu aí o mercado, fez 20% ao ano por 20 anos. Então ele teve uma performance fantástica e ele pegou a base dos cálculos de opções e desenvolveu um modelo melhor e conseguiu, através desse modelo de opções, ganhar mais dinheiro que a média do mercado. Ele foi um sucesso, tá? 20% ao ano por 20 anos é um ótimo resultado. Thorpe pioneered a type of hedging, a way to protect against losses with balancing or compensating transactions. Thorpe did it mathematically. He looked at the odds of winning and losing and decided that under certain conditions, you can actually tilt the odds in your favor by using certain patterns to be able to make bets. Suppose Bob sells Alice a call option on a stock, and let's say the stock has gone up, so now it's in the money for Alice. Well, now for every additional $1 the stock price goes up, Bob will lose $1. But he can eliminate this risk by owning 1 unit of stock. Aqui ele vai explicar um pouco do hedge, né, da proteção. Sempre que você vender uma opção, ter parte em ações para proteger caso o mercado varie muito. No caso, você vende uma call, você precisa ser dono de ação, porque se a ação sobe muito, você perderia muito na call. Vamos para frente aqui. Risk-free rate,
what the same money would earn if invested in the safest asset, US Treasury bonds. The assumption was that if you're not taking on any additional risk, then it shouldn't be possible to receive any extra returns. To describe how stock prices change over time, Black-Scholes and Merton used an improved version of Bechelier's model. Aqui, a gente teve o Black, o Scholes e o Merton. 3 pessoas que criaram um modelo novo. Pegou algo que o Thorpe usava e fez melhor. Fez de maneira acadêmica. Teve uma base matemática fantástica. E com isso criaram o modelo que hoje a gente chama de Black-Scholes. É um modelo que tem suas deficiências, mas é fantástico. E toda a indústria adotou para calcular todos os derivativos possíveis ali. Tudo aquilo que parece com opção é calculado com esse Black-Scholes e às vezes algumas variações. Hoje existem algumas evoluções do Black-Scholes, mas basicamente o Black-Scholes é que é usado aí como parâmetro máximo. Just like Thorpe. This says that at any time we expect the stock price to move randomly plus a general trend up or down, the drift. By combining these two equations, Black-Scholes and Merton came up with the most famous equation in finance. It relates the price of any kind of contract to any asset, stocks, bonds, you name it. The same year they published this equation, the Chicago Board Options Exchange was founded. Why is that equation so important? Like for finance, how did that... Ao mesmo tempo que lançaram essa fórmula, a Bolsa de Opções de Chicago, que é a maior de todas aí, foi criada. Então foi um timing muito interessante. E a partir daí, toda a indústria começou a usar isso. That changed the game. Well, because when you solve that partial differential equation, you get an explicit formula of the price of the option as a function of a bunch of these input parameters. And for the very first time, you now have an explicit expression where you plug in the parameters and out pops this number so that people can actually use it to trade on. This led to one of the fastest adoptions by industry of an academic idea in all of the social sciences. Foi basicamente a ideia acadêmica que foi adotada mais rapidamente em toda a história nas finanças. Então foi basicamente algo que mudou tudo. In just a couple of years, the Black-Scholes formula was adopted as the benchmark for Wall Street for trading options. The exchange-traded options market has exploded, and it's now a multi-trillion-dollar industry. The volume in this market has been doubling roughly every 5 years. So this is the financial equivalent of Moore's Law. There are other businesses that have grown just as quickly. Aqui ele está falando que outras indústrias cresceram tão rápido assim, e todas elas basicamente são derivativos que funcionam bem parecido com opções. Então as opções tiveram filhos. E aí foram o Credit Default Swaps, Swaps market, the OTC. Os derivativos sobre balcão aqui, a tradução deve ser mais ou menos isso, OTC Derivatives. Derivatives market, the securitized debt market, all of these are multi-trillion-dollar industries that in one form or another make use of the idea of Black-Scholes Merton. Aqui, basicamente todas essas indústrias que são trilionárias, elas dependem do Black-Scholes para calcular. Vem da ideia das opções do Black-Scholes. Option pricing. This opened up a whole new way to hedge against anything, and not just for hedge funds. Nowadays, pretty much every large company, governments, and even individual investors use options to hedge against their own specific risks. Suppose you're running an airline and you're worried that an increase in... Aqui ele vai explicar que todo mundo se protege usando opções, até empresas que têm combustível vai se proteger da variação do preço de combustível usando opções. Agora ele parte para falar no final sobre o Jim Simons, que eu já falei para vocês. Ele vem da matemática, ganhou o maior prêmio da geometria que tinha. Ele decidiu lá para os 30 alguma coisa que ia vir para o mercado financeiro. Contratou um monte de cientistas, físicos e matemáticos, criou uma fórmula lá que ele percebe algumas distorções e opera essas distorções do mercado. Ele faz 60% ao ano há bastante tempo. This led Bradford Cornell of One of these was Leonard Baum, a pioneer of hidden Markov models. Just as Einstein realized that although we can't directly observe atoms, we can infer their existence through their effect on pollen grains, hidden Markov models aim to find factors that are not directly observable, but do have an effect on what we can observe. And soon after that, Renaissance launched their now famous Medallion Fund. Using hidden Markov models and other data-driven strategies, the Medallion Fund became the highest returning investment fund of all time. O fundo Medallion que Jim Simons criou. E aí ele mostra ali alguns cientistas que entraram com algumas ideias, alguns modelos matemáticos avançados. Eles basicamente fizeram o fundo de investimento mais bem sucedido de toda a história, com uma média de 66% ao ano de rentabilidade. This led Bradford Cornell of UCLA in his paper Medallion Fund, the Ultimate Counterexample, to conclude. E é muito interessante isso daqui. Existe um estudo
que discute se o mercado é mesmo eficiente, porque se tem alguém que consegue ver distorções no mercado e ganhar dinheiro, como que com essa prova empírica, essa prova prática, a gente pode falar que o mercado é eficiente e não tem dinheiro na mesa para ser ganho? E aí ele fala exatamente isso, que o fundo Medallion representa o desafio final da hipótese do mercado eficiente. Não existe mercado eficiente. Existe um mercado que tenta ser eficiente, mas tem distorções. Então, é um mercado que gostaria de ser eficiente. A mesma ideia de meritocracia. A gente gostaria que a vida ou os sistemas ou a sociedade fosse meritocrática. Então, quando a gente monta uma empresa, a gente tenta definir critérios meritocráticos dentro de uma empresa. Mas, na prática, é meritocrático? Não necessariamente. Na sociedade, tem gente que nasce rico, tem gente que nasce pobre. Tem gente que é filho do presidente, tem gente que tem um problema de saúde e vai atrapalhar a vida toda isso, ou nasce numa situação de penúria. Então, existe a realidade, existe o que poderia ser. A vida tem algum grau de meritocracia, com certeza. Você fazer vai ter uma chance muito maior de você ter resultado do que não fazer. Porém, não é só essa regra que conduz o resto da vida. A eficiência do mercado é a mesma coisa. O mercado tenta ser eficiente? Tenta, mas, por exemplo, nas últimas semanas a gente teve uma série de questões de inside trading. Pessoas que ficaram sabendo primeiro, foi lá, fizeram uma operação na frente e ganharam um monte de dinheiro. Teve aí nos grupos, né, nos sistemas que avaliam se há inside trading ou não, uma série de alertas, tanto em Petrobras, Vale, VEG, e uma série de empresas. Então, o mercado é eficiente? Não, mas ele gostaria de ser. Então, se você quer ganhar dinheiro no mercado, você consegue sim estudar e consegue sim ser fora da curva e conseguir retornos muito acima da média. That maybe the efficient market hypothesis itself is wrong. In 1988, I published a paper testing it for the US stock market, and what I found was that the hypothesis is false. You can actually reject the hypothesis in the data, and so there are predictabilities in the stock market. So, ele falou exatamente isso. Ele rodou um estudo e tem coisas previsíveis no mercado. It's possible to beat the market, is what you're saying. It's possible to beat the market if you have the right models, the right training, the resources, the computational power, and so on and so forth. Yes. E aí ele pergunta, é possível bater o mercado? Ele diz, sim, é possível bater o mercado. Se você tiver o modelo certo, se você tiver computador e não sei o que, se você tiver toda a estrutura necessária. Mas sim, é possível bater o mercado. the people who have found the patterns in the stock market, and the randomness for that matter, have often been physicists and mathematicians, but their impact has gone beyond just making them rich. By modeling market dynamics, they've provided new insight into risk and opened up whole new markets. They've determined what the accurate price of derivatives should be, and in doing so, they have helped eliminate market inefficiencies. Ironically, if we are ever able to discover all the patterns in the stock market, knowing what they are will allow us to eliminate them. And then we will finally have a perfectly efficient market where all price movements are truly random. Aqui, é bem interessante. Ele termina, né, ele conclui o vídeo falando que os físicos e matemáticos fizeram todo esse modelo e conseguiram tirar muitas ineficiências do mercado. Porém, ainda existem distorções, existem algumas coisas que dá pra gente operar e prever, e se tudo for previsível, em algum momento o mercado se tornaria exatamente eficiente. Então, se tudo tiver a previsibilidade, se todas as distorções forem conhecidas, o mercado, a partir daí, fica eficiente, né? Então ele conclui de uma forma meio filosófica aqui. Mas é bem interessante esse vídeo, vale a pena você ver e usar aqui como parâmetros de estudo para você, alguns parâmetros filosóficos. Então eu vou te lembrar que terça-feira, dia 5 de março, a gente tem a abertura das inscrições do curso de Estratégia Renda com Opções. O curso que eu te levo do completo zero ao avançado e você aprende a operar da mesma maneira que eu. Inclusive, você tem acesso às minhas operações pessoais. Eu tô numa jornada agora, a gente abriu aqui uma parte, né, da nossa empresa que é a RCO Tecnologias. Meu objetivo é conseguir converter todas as minhas análises em um único algoritmo que vai ser para vocês acessarem, né, vocês os alunos. Então a gente já deve começar nessa primeira turma de 2024, vocês já vão ter acesso aos primeiros algoritmos nossos de escolher opções. Então aqui a gente pretende liberar os primeiros filtros para venda de put. Em algum ponto a gente vai ter a minha análise, meu filtro para selecionar de forma automática todas as opções para as operações que a gente usa. Então, venda coberta de call, venda de put, compra de call longa, travas diagonais, strangle, straddle. Então, todas as operações
e o momento que a gente usa, a gente vai conseguir isso de forma automática. Então essa primeira turma vai ter a escolha automática de opções em algumas operações que a gente conseguir liberar, a gente está trabalhando nisso. Algumas coisas que temos nesse curso para você. Você tem prioridade na assessoria especializada em opções que eu criei, a OTM Invest. Você tem acesso à melhor comunidade de opções do Brasil. Tem mais de 8 mil pessoas operando com a gente desde 2020. Então você tem acesso aos veteranos, às pessoas que operam com a gente há bastante tempo. E você tem tanto aulas gravadas quanto lives comigo semanalmente. A gente criou todo um ecossistema para te ajudar a ganhar dinheiro. E para você participar, link aqui na descrição. Clicando aqui, você entra no grupo VIP para participar da nossa live. A live que a gente faz um preço especial para quem tá ao vivo com a gente. Então é isso. Clica no link aqui que eu te espero dia 5 de março às 20 horas. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Lembra de deixar um gostei, isso ajuda. Lembra de se inscrever para não perder os próximos vídeos. O YouTube não tá entregando mais vídeo para boa parte das pessoas. Então você tem que inscrever e ativar ali ainda as notificações, o sininho, tá? Então é isso, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.